Olá e bem-vindos. Hoje vamos explorar uma ideia que, se calhar, sou um bocado contraintuitiva. O hospital como um sítio feito para curar é algo relativamente novo. Assim, do fim do século XVIII. Antes disso, bem, a função era outra. A nossa análise vai beber a fontes históricas, incluindo as perspectivas de Foucault, sobre como é que esta mudança radical aconteceu. Afinal, o que era o hospital antes de ser um espaço terapêutico? E o que é que despolutou esta transformação toda? Exato. É uma ótima questão porque até ali perto de 1780 o hospital servia principalmente, olha, para assistir os pobres e, de certa forma, isolá-los da sociedade. Era mais um lugar para morrer com algum apoio material e espiritual, um morredouro mesmo, do que propriamente um centro de cura como o vemos hoje. O pessoal era, na sua maioria, caritativo, buscando a própria salvação. A medicina e o hospital, eram mundos quase separados. Certo, quase separados. Então, como é que se deu essa viragem? Como é que nasceu a ideia de que o hospital podia e devia curar? Bem, essa consciência começou a ganhar força por volta dessa época, 1780. E o marco importante foram as viagens de investigação, sabe? Como as do Howard, do Tenon, que andaram pela Europa a visitar hospitais. Ah, sim, essas viagens. Mas eles não olhavam só para a arquitetura, pois não, era mais do que isso. Exatamente. O fascinante é um método que eles usaram. Não eram só descrições dos prédios, todos. Eram análises funcionais. Eles mediam taxas de mortalidade, a relação entre o número de doentes e o espaço disponível, o volume de ar por paciente. Coisas muito específicas. Quer dizer que analisavam como é que a própria organização física influenciava. Precisamente, como é que a proximidade entre doentes com males diferentes, imagina, feridos perto de gente com febre ou até a disposição das salas, tipo parturientes por cima de feridos, como é que isso afetava a sobrevivência? O espaço, de repente, passou a ser visto como um fator que podia adoecer ou curar. Ok. E é aqui que a coisa fica mesmo interessante, parece-me, porque a grande mudança não veio só da medicina, certo? Veio da aplicação de uma nova forma de organização e poder, a tal disciplina. Exato. E onde é que isso foi, diga-lhe, refinado primeiro? Não foi logo nos hospitais civis, pois não? Não de todo, foi em sítios como o exército e muito importante nos hospitais militares e marítimos. E veja bem, inicialmente as razões não eram primariamente médicas. Não. Então eram o quê? Eram mais económicas e de controlo. Era preciso gerir pessoal, que era valioso, soldados treinados, marinheiros experientes. Era preciso evitar contrabando, deserções. Faz sentido. E esta disciplina, como Foucault a descreve, não é só ter ordem, atenção. É uma tecnologia de poder muito meticulosa, pensada para gerir indivíduos e espaços de forma eficiente. Uma tecnologia de poder. Gosto dessa expressão. Mas como é que isso funcionava na prática, assim, no dia a dia? Olha, envolvia basicamente 4 elementos principais. Primeiro, uma distribuição espacial muito rigorosa dos indivíduos, cada um no seu lugar definido. Segundo, um controle minucioso das atividades, dos gestos, dos horários. Terceiro, uma vigilância constante, através de hierarquias bem definidas e inspeções regulares. E quarto, um registro contínuo de informações sobre cada pessoa. Uau! Distribuição, controlo, vigilância e registro. Sim, foi ao importar estes mecanismos para o ambiente que antes era meio caótico do hospital que se tornou possível reorganizá-lo. Reorganizá-lo para um novo fim, o terapêutico. Então, o ponto crucial aqui, a partir dessas análises, é que a eficiência em curar nasceu, pelo menos em parte, da necessidade de controlar soldados e gerir recursos. É uma ligação inesperada, de facto. E isto aconteceu mais ou menos ao mesmo tempo que a própria medicina também estava a mudar a sua visão, certo? Precisamente, estava tudo a acontecer em paralelo. A medicina começou a focar-se mais no meio ambiente, o ar, a água, a dieta, como causa ou pelo menos fator de agravamento das doenças. Deixou de ser só uma questão de uma crise interna do corpo. O médico passou a querer intervenir ativamente no ambiente do doente. Mudar o ar, a comida, a disposição do espaço. E a junção dessas duas correntes, a disciplina a organizar o espaço e a medicina a olhar para o ambiente, foi isso que criou o hospital moderno que conhecemos. Em grande medida, sim. O ajuste, a combinação desses dois processos, deu origem ao hospital terapêutico. O espaço físico, a arquitetura, tornou-se um instrumento de cura.
foi medicalizada. E o médico, claro, ganhou um papel central nisso tudo. Passou a gerir não só os doentes, mas todo o ambiente, o pessoal. Foi aí que surgiu a figura do médico de hospital. As visitas regulares, detalhadas, quase como rituais, com toda a hierarquia médica e de enfermagem a seguir atrás. E imagino que com a disciplina veio também a obsessão pelo registro, se era preciso controlar e vigiar. Sem dúvida. Etiquetas de identificação para cada doente, fichas clínicas penduradas na cama, registros de entrada e saída, de ocupação das salas, da farmácia, relatórios médicos cada vez mais detalhados. O hospital transformou-se num lugar de acumulação sistemática de dados e, consequentemente, de produção de conhecimento médico. A famosa clínica. Ah, a clínica. Exato. Passou a ser o local essencial para formar novos médicos. O hospital tornou-se um sítio onde se cura, sim, mas também onde se observa, se registra, se compara e se aprende. Então, resumindo esta nossa conversa, o hospital que a gente conhece hoje não surgiu assim naturalmente. Foi uma construção muito específica, ali do século XVIII, moldada por necessidades de controlo, tanto social como económico, por essa nova tecnologia de poder, a disciplina, e, claro, por novas teorias médicas que estavam a surgir. O espaço foi redesenhado para curar, sim, mas também para vigiar e para saber. Exatamente. Acho que essa é a grande conclusão. Essa transformação toda revela como instituições que nós hoje vemos como puramente médicas estão, na verdade, profundamente interligadas com tecnologias de poder e de gestão de populações. A forma como se organiza o espaço, a vigilância, a recolha de dados, tudo isso se tornou fundamental não só para a função de curar, mas também para produzir conhecimento médico. Foi uma mudança radical que redefiniu completamente a relação entre o médico, o paciente e o próprio espaço físico do hospital. E fica a reflexão final, talvez, até que ponto é que estes princípios de organização espacial, de vigilância, de registro contínuo que foram tão aperfeiçoados no hospital do século XVIII, até que ponto é que eles não se espalharam para muitas outras instituições e áreas da nossa vida atual? Sempre com aquele objetivo de fundo de moldar comportamentos e otimizar resultados. Fica no ar.